Essa cabine aqui eu conheço. Esse topo de cabine aqui. Essa caixa aqui é padrão. Então, né, nesse slide agora, o que, que a gente fez aí, né? Uma coisa é você falar do pesador de carga, né? Falar que ele funciona, que você instala, que negócio. Outra é você mostrar isso daí, né? Então, eu achei bem interessante, né? E eu mando essas fotos, eu mando junto com o manual da célula de carga. Então, eu mando lá aonde instalar e como instalar, né? Então, aí você tem algumas fotos, né? De equipamentos que já foram instalados. Eu normalmente falo para o pessoal, né, instalar a 15 centímetros do meio do elevador, né, onde você tem uma polia também. Quando você tem duas polias, você instala no meio, né? Então, existem alguns lugares, né, que dá para a gente instalar. E, normalmente, também, o pessoal colocar mais próximo da ponta da longarina possível. Por quê? A deformação na parte de fora da longarina, em cima, né, ela é maior do que no centro dela, né? Sim. Então, aqui também, né? Então, assim, são lugares que você instala aqui e deixa, né? Não tem problema, né? É diferente do cabo, né? Entendeu? E aí, nesse caso, a gente utilizou, acho que só no primeiro aqui de cima, que tem a célula que a gente fabrica aqui, né? Seria essa aqui. Essa daí, não, é a primeira, no primeiro slide aqui, ó. Primeiro slide, essa daqui. Mas assim, a mais usual é a que a gente fabrica aqui, tá? Por causa de custo também, né? A importada é um preço um pouquinho maior, né? Uhum. Tá? Mas isso eu sempre mando para os clientes, Sim. essas fotos. Pelo que eu tô vendo, a questão de instalação delas é praticamente na mesma posição, né? Acho que fica dentro desses teus 15 centímetros que tu indica para instalação. Sim, e assim, você já coloca do lado o controlador, né? Então, assim, fica uma coisa próxima da outra. Pode ser colocado dentro do quadro de comando? Pode, não tem problema. Eu já fiz testes, né? Com cabos de 50 metros, com 3 emendas, né? Uma emenda para conector, uma emenda normal e emenda com solda. Então, eu cortei ele em 3, né? E Sim. coloquei 50 metros de cabo. Funciona. Tá? Então, assim, você quer colocar lá dentro do quadro de comando? Beleza, dá para ser colocado. Tá? Nós também fornecemos cabo para célula de carga. Eu já, há uns anos atrás, eu peguei um problema onde o cliente usou cabo de manobra para ligar a célula de carga. Não funciona. Eu, Tá? O eu, cabo que... eu ia te perguntar isso. Então, vamos lá. Você já fez isso ou não? Não. Eu sempre instalei em cima da cabine, tá? Mas aí eu te pergunto assim, ó, até por questão de indução do próprio cabo de manobra, existe uma fabricante hoje, nacional também, que ela está mandando o cabo de manobra com as vias certas, contadas já, então são situações bem delicadas, né? Não. O que seria indicado, tá? Para botar o controlador no quadro de comando em si? Eu passo um cabo separado só para o controlador e tem que ser um cabo especial, é um cabo paralelo daquele esteirinha? Não. O cabo que você utilizaria ali teria que ser um cabo idêntico da célula de carga, tá? Que seria, são 4 cabos por 26 AWG, que seria 4,5, 5 milímetros, né? E por que isso daí? Para você não ter queda de tensão, porque o controlador, ele manda para a célula de carga 5 volts, de 3,5 a 5 volts. Alguns chega a 10 e 15 volts, que ele alimenta a célula. E a célula retorna para o controlador 1, 2 ou 3 milivolts. Então, você vê, são milivolts. Então, o que, que acontece? Se você colocar isso daí num cabo de 1 milímetro, 1,5 milímetro, você vai ter uma queda de tensão aí. Então, você vai ter uma leitura errada da célula de carga. Ela não vai entender direito. Ela vai entender que
ele está fazendo uma força, porém, não é aquilo, não é a realidade. Alguns clientes utilizam cabo manga. Funciona? Funciona. É o cabo ideal? Não, não é. O cabo ideal é um cabo para célula de carga. É como eu falei, a gente fornece também um cabo, caso o cliente queira colocar no quadro de comando. Nós temos também, né? Blindado, né? Ele tem uma fita colocada dentro dele, depois vem com a malha, né? E é um cabo para célula de carga. Mas pode usar o cabo manga? Pode. Não teria problema. Assim, funciona. Não Né? teria a mesma Mas cabo de precisão. manobra, esquece. Sim. Não, perfeito. Então, aqui aí era um vídeo, né? A gente pode passar esse vídeo depois, se você quiser. Eu abro ele aqui e a gente mostra, tá? Com certeza, vou querer sim. Aí o que acontece? Aí é a célula de carga, né? A pessoa vai estar falando que ele instalou a célula de carga. No caso, em cima está a PDC 33, né? A nacional, né? Bem E pequenininho. funciona. E bem né? discreta, né, Diogo? Sim, bem discreta. A pessoa nem percebe que tem ali o pesador de carga. Inclusive, eu estou fornecendo, toda vez que eu vou mandar um kit assim de pesador de carga, eu fiz alguns adesivos, né, informando que naquele elevador ele está de acordo com a norma, eu especifico a norma, e que tem o pesador de carga. Porque às vezes o cliente coloca lá, né, e o síndico, de repente, ele não avisa as pessoas, os usuários que tem o pesador de carga. Ele nunca vai ver ali o botão, a não ser que o botão acenda, né? A gente sabe que é o pesador de carga. Aí eu criei uma etiqueta adesiva, né? Que eu mando para quê? Para ele colocar lá. Com o tempo ele pode tirar, depois que o pessoal estiver acostumado, né? Mas está lá, eu mando sem problema nenhum, entendeu? É bem legal. Tá? Depois a gente vê esse vídeo aí. Perfeito. Aqui. Aí, nesse caso também, a primeira foto aí, ela mostra o som que faz o indicador, né? Como eu falei, o indicador meu, ele parece aquele marcador de combustível, né? E ele acende, ele fica piscando, né? Ele fica se alternando. E você pode ver que ele tem um buzzer aqui, né? Então, aí ele vai tocar, no caso, né? Ele atende a norma. Que na verdade é o visual e o sonoro, né? Sim, em termos de custo também, né? O kit acaba ficando bem legal, né? E muito prático para instalação, né? Então, não é falando mal dos meus concorrentes, né? Mas o pessoal às vezes reclama de pegar e fazer um furo com a serra-copo numa chapa de inox, né? É difícil furar inox, não é fácil. Só que assim, os outros indicadores que existem, às vezes é um indicador quadrado que você tem ali alguns chanfros e você não consegue fazer na obra. Você é obrigado a tirar essa chapa com os botões, né? Ou tira os botões, deixa lá, né? E leva para alguma empresa que trabalhe com CNC ou que ela faça o corte, né? E depois você fixa o indicador lá e depois você coloca no elevador. Nesse caso, não. Você vai lá com uma serra-copo, faz um furo lá de 32 milímetros, encaixou o botão, fechou, pronto, está instalado. Não tem como errar, né? Entendeu? Exatamente. Não, é muito mais prático. Muito mais prático. Você tem que atender a norma. E ele atende a norma. Sim. É o principal, né? Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar, a norma para o pesador está na 155,97? Não, mudou. Está no 15869. Aí eu não lembro de cabeça o número dela, mas eu tenho aqui e posso passar para você. Depois eu vou querer, porque, na verdade, o pesador de carga em si, para o elevador, ele é relativamente novo, né, dentro da norma. Na verdade, já faz uns 7 anos que a gente está brigando. Né? Eu faço parte do grupo da norma, né? Então, todos os fabricantes, né? Tem o pessoal do sindicato, né?
e aí eu faço parte desse grupo aí na parte do pesador de carga. E assim, tá difícil, hein? Tá difícil para a gente colocar na cabeça do pessoal. Precisa cair alguém para, né, a gente mudar alguma coisa, né? Inclusive aquele elevador, acho que foi o último que deu problema aí por causa do pesador de carga, foi em Floripa, né? Não sei se você se recorda, né? Então, tá instalado 2 pesador nossos lá agora. Tá? Então, a empresa que fazia a manutenção lá entrou em contato com a gente, né? E a gente acabou fornecendo para eles os 2 pesador. Então, aquele elevador que teve o problema de cair, hoje já não tem mais, porque tem o pesador de carga funcionando. Bem importante. Sim. Aí, não, vamos parar aqui. Alguns clientes ligam para mim e falam o seguinte: eu quero um pesador de carga. Tá, e, né? É a mesma coisa que você chega numa concessionária, né, ou numa revenda de carro, e fala, eu quero um carro. Tá, mas que carro você quer? Você quer um carro grande? Você quer um carro pequeno? Né? Que cor que você quer o carro? Né? Então, assim, muita gente liga para mim, quanto está um pesador de carga? Aí fica difícil, né? Então, às vezes a gente precisa de algumas informações. Se você mandar uma foto para mim da longarina, como é o elevador por cima, melhor ainda, né? Mas, às vezes, a pessoa não tem isso, né? Então, aí o que eu preciso? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? O tipo de elevador. É um elevador predial? É um monta-carga? É um residencial? Né? Qual que é a tração? 1 para 1, 2 para 1, 3, 4 para 1? Se existe fonte, por que eu coloquei fonte chaveada? Então, assim, o meu equipamento, ele atende a NR12. Ele é 24 volts, tá? Então, assim, lógico que a NR12 é 24 para menos, né? Então, assim, eu tiro aquele perigo da pessoa estar mexendo ali e levar um choque em 220 volts, tá? Então, assim, a gente tem que se adequar a isso daí. Então, o meu equipamento é 24 volts. Só que alguns clientes não têm o 24 volts, ou, de repente, o que aconteceu, inclusive, na CSN siderúrgica, né? O pessoal tinha o 24 volts, mas o que era o 24 volts? Era um transformador com uma ponte retificadora que saía 24 volts. Isso não é uma fonte. Isso é simplesmente uma transformação de tensão. Você transformou 220 para 24 volts CC. Porém, ele não é estabilizado, ele é variável. O que aconteceu? Eles ligaram, né, nos 2 elevadores, na indústria, e aí o que acontece? Quando desligou todo o maquinário, que o KA da instalação diminuiu, a tensão se elevou. Aí o que aconteceu? Que era 24 volts, foi para 48 volts. Queimou os 2 controladores. Aí a pessoa falou para mim, olha, então, mas eu liguei no 24, mostrou para mim, aí ele me mostrou. Era um transformador e uma ponte retificadora. Dá certo? Não, não dá, tem que ser uma fonte. Normalmente todos os comandos vêm com fonte, né? Mas eu tenho também para fornecer, tá? O tipo de longarina, né? Se é de chapa, se é quadrada, né? Se você pegar uma longarina, por exemplo, de um elevador que é muito antigo, a longarina, se você derreter ela, você faz outro elevador. Faz. Tão grossa que ela é. Então, ela não vai deformar nunca. Então, assim, aí o cliente, pô, mas você falou que era para colocar... Falei, mas a longarina, ela é muito grande, né? Ela suporta muito peso, né? E aí não funciona, né? Aqui embaixo você pode ver uma tipo caixão, funciona muito bem também, né? Essas outras aqui em cima, né? Você vê que ela é mais fina, né? A viga I, né? Na viga U, desculpa, né? E funciona sem problemas. Agora, se aqui for tiver uma altura muito grande, a chapa for muito grossa, não vai funcionar. Ela não deforma. Se não deforma, você não consegue medir. Entendeu? E aí você tem lá capacidade da carga. O elevador é para quanto? Quantas pessoas? É tanto. Beleza. Eu preciso mais ou menos de um peso, não que seja necessário, mas a gente contabiliza aí a cabine aí, dependendo do peso, a gente idealiza que seja, sei lá, uma cabine de 1.000 quilos,
a capacidade de 1.000 quilos, a cabine seja 500, por exemplo, né? Então, eu acabo fazendo essa conta, né? A quantidade de cabos, a bitola do cabo e a última altura. O que é isso daqui? A última altura é o seguinte, você tem um elevador, você colocou os cabos acima, o pesador de carga nos cabos acima do elevador, tá? E aí, o que acontece? Se você colocar muito próximo dos tirantes, né? Então, você tem o tirante aqui e você tem a célula de carga logo aqui. O pesador de carga, o que ele vai fazer? Ele vai se alinhar, ele vai alinhar os cabos aqui. Agora, se você tiver, vamos supor que você tem lá 4 tirantes colocados em forma de quadrado, e logo acima você vai endireitar esses cabos, né? Você acaba criando uma força na horizontal. Aí eu sempre falo, pessoal, colocar o mais longe possível do tirante. Só que o que acontece? Quando ele faz isso, ele acaba batendo no teto lá em cima. Então, eu preciso saber mais ou menos dessa altura. E, às vezes, se você colocar muito acima, lá em cima, na hora que ele entra na polia, os cabos eles entram meio que forçado. Também acaba criando uma força na horizontal. E essa força na horizontal acaba criando uma constante. Vamos dar um exemplo. Você lá equilibrou o cabo ali, né? Você colocou 0, calibrou ele, está com 0 ali no térreo. Aí quando você leva ele lá no último andar, ele marca 100 quilos, não tem ninguém na cabine, e está marcando 100 quilos. Aí você olha o cabo está tudo torto, sabe? Ele está sendo feita uma força nele, né? Para ele encaixar na polia e ficar alinhado no pesador. Tá? Então, é mais ou menos isso. Essa informação eu preciso, né? Quantidade de paradas é só para a gente saber, né? Que às vezes é um elevador pequeno, né? Você pode mudar o tipo da célula, né? Se for o caso, né? Altura total do térreo até o último piso, né? Então, aí é mais para saber a altura que vai estar instalado o pesador de carga, né? Mas isso são algumas informações que eu preciso. O que você me passar de informação já ajuda. Sim. Entendeu? É aquela coisa do quanto mais, melhor, né? Isso aí. Vamos lá para o próximo. O que nós temos aqui? Esse aqui é um grande... Já estamos terminando, tá, gente? Esse aqui é um problema também. Então, vamos supor, a corrente de compensação, né? Usando o exemplo anterior, né? Se você calibrou ali, não tem ninguém na cabine. Quando você vai com a cabine lá em cima, no último andar, você acaba tendo o peso da corrente nessa cabine. Então, lá embaixo, não tem ninguém, né? Beleza, subiu, você regulou para 300 quilos, mais ou menos. Se subiu uma pessoa, né? Já vai, quando chegar lá, e essa corrente, ela pesar, por exemplo, 300 quilos, e você regulou para 300, né? Quando chegar lá, com o peso da corrente, ele vai dar alarme, né? E como é que a gente resolve isso daqui? Eu tenho um dos softwares que eu descarrego no controlador que ele ignora essa corrente aqui. Toda vez que você coloca a tensão de inibição, né? O que é a tensão de inibição? É o seguinte, você tem o elevador, estão entrando as pessoas, né? Não deu excesso de carga, tá? E aí fecha a porta do elevador. O elevador não pode pesar mais, porque se ele pesar, se ele fechar a porta e continuar pesando, esse elevador vai dar excesso de carga entre um andar e o outro. Então, você tem que jogar uma tensão nele, ou uma informação, né? Que informe para ele que as portas estão fechadas e ele está em movimento. Isso a gente chama de tensão de inibição. Quando entra a tensão de inibição no controlador com corrente de compensação, ele ignora qualquer peso que você tenha fora. Então, ele ignora esses 300 quilos da corrente, por exemplo, entendeu? Ele só vai pesar o que está dentro da cabine. É bem legal também. Legal? Deixa eu te perguntar, essa tensão de inibição que tu fala, o próprio controlador gera ela? Eu posso pegar um sinal de qualquer ponto da cabine? Como que é feito? É o seguinte, a tensão de inibição é um sinal de 24 volts que eu coloco em uma das entradas do conector,
Você tem um conector aqui. Você tem alimentação aqui, por exemplo. Você tem lá mais e menos 24 volts. Do lado, você tem uma entradinha chamada I1. Quando você pega um 24 volts daqui, coloca num fim de curso, ou coloca no módulo Fermator, ou coloca em algum contator, que quando ele estiver em movimento, esse contato feche, você manda 24 volts para cá. Você mandou 24 volts para cá, ele para de pesar. Ele congela, na verdade. Se tiver lá 400 quilos, esse 400 quilos fica até o próximo andar, a hora que ele abre a porta e abre esse contato, ou abre o módulo do Fermator, ou o contator abre esse contato, entendeu? Você tem que instalar esse sinal. Muita gente não instala. Ele começa a ficar medindo direto. Ele acaba acumulando peso, entendeu? Não, perfeito. Próximo aí. Outra coisa, elevador de arcada, né? Muita gente não fala para mim que é um elevador de arcada, né? Aí, eu tenho elevador lá, não sei o que e tal. Aí o pessoal quer colocar aqui, ó, essa célula de carga de cabo. Essa célula. Abraçando os cabos aqui, ó. Só que não dá certo. Por que não dá certo? Conforme você vai entrando com o peso aqui, ó, observe o seguinte, a cabine, ela tende a virar para frente. Que vai entrar as pessoas, ela tende a virar, né? Esse tende a virar aqui, um caso prático, com uma empresa que eu fui lá em Sorocaba. Aí o que acontece? Eu entrava 80 quilos, beleza. Entrava a segunda pessoa, ia para 240 quilos, mesmo peso, né? 80, 90 quilos, ia para 240. Entrava a terceira pessoa, mais ou menos 80, 90 quilos. Ia para 450 quilos. Por quê? Essa cabine, ela vira. Quando ela vira, ela puxa esse cabo para frente. E, na verdade, esse puxar para frente os cabos aqui não é o peso que está aqui. Tá? Qual foi a solução que a gente deu? Colocar embaixo aquela célula de pressão, de compressão. Você tem lá duas mãos francesas aqui embaixo, né? Ou viga que seja, aí você coloca no meio aqui. Aí, beleza, todo o peso que entrar aqui, tranquilo, você vai medir. Entendeu? Aplicação tanto para o cremalheira quanto para o popular hidráulico, né? Sim. Mas você percebeu que tudo que a gente está falando aqui tem mais a ver com o elevador do que com o pesador? Sim. Entendeu? É mais o elevador do que o pesador. Pesador, beleza, olha. Se tudo funcionasse 100%, nossa, isso é uma maravilha. Eu quero o cabo. Putz, funcionou. Eu quero... Não é assim. Depende do elevador. Pra você ter uma ideia, eu instalei 2 pesadores de carga num hospital aqui na Avenida Paulista, 2 elevadores iguaizinhos, feitos pela mesma empresa. Foi colocada uma célula de deformação em um elevador e a mesma célula no outro elevador. No outro não funcionou. Tivemos que colocar no cabo, porque não funcionava. Ele dava variação, não conseguimos descobrir por quê. Né? E foram instaladas na mesma posição? Mesmo lugar, mesmo elevador, tudo igualzinho. Um funcionou e outro não. Então, assim, não existe elevador igual, tá? Pessoal, não tem. Alguma coisinha pode até ser igual, mas assim, né? Mas é diferente. É diferente, tá? Eu vou te dizer daí por experiência que realmente elevador tu olha assim, é tudo igual. Depois quando tu vai ver tudo diferente, nunca é a mesma coisa. Que nem a ideia que nem a ideia do técnico aquela, não, vai lá porque é tal coisa, eu já vi, mexe em tal lugar. Sim. Não é. Não é. Não é o mesmo defeito, mas não é o mesmo problema. Não é. Sim. O técnico sofre, viu? Olha, eu sei bem como é que é isso. Aqui que eu tinha comentado, né? Que a gente fornece o cabo, né? Aí eu coloquei aí o cabo que você pode utilizar, né? Aqui eu coloquei o cabo manga, mas pode utilizar, não teria problema não.
né? Normalmente o cabo manga está mais ou menos próximo disso daqui, né? Outra coisa, eu coloquei aqui o USB, é o seguinte, existem alguns fabricantes que utilizam o cabo da célula de carga USB, né? Então, ele vai colocar 4 células junto, né? Ele tem uma caixinha onde ele encaixa tudo ali. Não dá certo, não. Dá muito problema de umidade, ferrugem, mau contato. Melhor coisa que tem, você corta o cabo, emenda ali emenda não, coloca no conector, aperta ali e beleza. Pode até colocar um terminal, que é bacana, né? Mas plug assim não funciona. Experiência. Sabe que essa caixinha USB, eu trabalhei com equipamento aqui, nós trocamos ela justamente por isso. Aqui é região de maresia, né? Balneário Camboriú é região de maresia. Ela teve que ser trocada, substituída em função disso. E era justamente com essa caixinha USB. Tá, vamos explorar esse ponto seu que você levantou aí. É o seguinte, eu tenho lá uma célula de carga e eu tenho uma entrada no controlador. Beleza. Eu tenho 2 células de carga, vou ligar as 2 juntas e vou colocar no controlador. Eu preciso de uma caixinha de junção? Não. Você liga os 2 em paralelo. Eu tenho 4 células de carga. Você vai ligar como? As 4 células de carga em paralelo dentro da caixinha. O que vai acontecer com o controlador? O que acontece com a célula de carga quando você coloca as 4 em paralelo? Você mede a resistência equivalente entre as 4 células. E aí, essa resistência equivalente é o que vai para o controlador. Agora, isso se você precisar de uma pesagem, né? Aí você usa uma caixa, não é nem uma caixa é uma caixa de junção, porém ela tem trimpotes, potenciômetros, resistência, algumas coisas, uns componentes eletrônicos para você fazer ajustes. Aí sim, você usaria essa caixinha e você faz ajuste nela aí para te dar a calibração correta, tá? Mas elevador não precisa. Você tem 4 células de carga, você precisa ligar ela no controlador. Liga as 4 em paralelo. De preferência, solda. Tá? Coloca as 4, solda e entra no borne. Ok? Perfeito. Vamos lá. Aqui são alguns exemplos, né? Inclusive, esse daqui, eu que fui junto com um técnico, né, da empresa, né? A gente foi instalar, né? Aqui é um monta-carga pequeno, 300 quilos só, né? E aí a gente colocou esse controlador no painelzinho, né? Só que assim, para ele só não podia passar muito do peso, né? E ali ele vai ter uma noção, né, da carga, né? E coloquei no cabo ali a célula de carga, né? Funcionou bem. Essa é a célula para carga única, né? Para cabo único. Isso, que é essa daqui, né? Essa aqui. O próximo. Esse aqui foi numa indústria lá em Diadema, né? Era um elevador de carga, né? Foi colocado nos cabos, né? Você vê aqui do lado direito, né? A instalação da célula, né? E eu fiquei só com dó do controlador, né, tadinho? Ele ficou sozinho aqui, ó. Pois é, ele tá aqui em cima, aqui. Tadinho, eu fiquei morrendo de dó dele, ele ficou pendurado ali. Sendo que o painel de controle, de comando, está atrás dessa porta aqui, desse pessoal aqui, está aqui. O controlador está aqui do lado e eles estão aqui. Esse aqui é o último andar, né? O que poderia ter feito? Eles puxarem o fio daqui, colocar ele do lado de cá, né? E puxar para lá. Não, eles optaram em deixar ele aqui, lá dentro, né? Eu quero ver para fazer a manutenção, né? Ele vai ter que subir com o elevador lá para fazer algum tipo de manutenção, né? Eu fiz questão de tirar a foto para mostrar para o pessoal, né? Sim. Esse é um outro caso bem bacana também. Isso até, eu vou abrir aí para o pessoal que te assiste, é o seguinte,
você tem lá um pesador de carga instalado, a não ser aquele verde, né? Tem um pesador de carga verde aí, né? Que usa 2 células de carga e deformação mecânica. Com exceção dele, os outros, se deu problema, caiu um raio no controlador, quebrou o controlador, você não acha o controlador, pode usar o meu controlador com a mesma célula de carga. Então, se tem lá a célula de carga de um concorrente, consigo usar com o meu controlador. Então, isso barateia lá, né? Sei lá, deu problema só no controlador, né? Do meu concorrente, você pode usar a mesma célula de carga. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu forneci a célula de carga para abraçar os cabos, né? O cliente foi lá, só que era um monospace da Cone, né? E não tinha como você fixar os cabos, né? Aí a gente começou a conversar, ver como é que era o elevador, e ele me mostrou que existia uma célula de carga de fabricação Cone aqui, ó, na lateral. Né? Você tem aqui a carga aqui, né, nos tirantes, e a célula fica aqui, né? Aí o que eu fiz? Falei, me manda o desenho, que eu vou te falar quais são os cabos que você tem que ligar no meu controlador. Nós ligamos e funcionou perfeitamente. Aproveitando, Tá? Então, Johnny, deixa eu te perguntar. Até então só falamos de cabo. Teu controlador funciona com a cinta? Então, Tem um controlador para cinta? Não, o controlador é o mesmo. O que vai mudar é a célula de carga. A célula, no caso. Então, acontece o seguinte, na cinta, o pessoal, meus concorrentes colocam uma célula de carga que mede a deformação ali da cinta. Não dá certo. Tá? Não fica bom. Pode até funcionar, mas não fica bom. Tá? O ideal é fazer igual aquela foto que a gente viu ali no elevador sem casa de máquina. Você coloca 2 dessas células de carga aqui, embaixo do tirante, e vai funcionar muito bem e corretamente. Então, você coloca 2 dessas células, uma de cada lado, e coloca aqui a chapa com o tirante. Funciona. Melhor coisa. Não dá, não posso falar que não dá certo, porque os concorrentes colocam, né? Mas, assim, experiência de algumas empresas que falaram para mim. Tá? Isso pode até falar como aspas, né? Clientes que falaram para mim que no cinta não dá certo. Tá? Não é indicado medir na cinta, então, no caso? Não, porque a cinta, o que acontece? Ela não é um negócio rígido, vamos dizer assim, né? Ela não tem uma boa deformação, é uma cinta, né? Não é um cabo de aço, não é uma longarina, você entendeu? Que você tem uma coisa linear, vamos dizer. Eu não aconselho. Eu aconselharia a fazer dessa forma. Funciona. Tá? Colocar 2 células de carga embaixo do tirante ali. Ok? Perfeito. E aí o contato do Johnny, o homem do pesador. Eu convido o pessoal aí para dar uma olhada no meu Instagram, né, que é @pesador de carga. Lá eu tenho a maioria das aplicações que eu faço, célula de carga, manual, catálogo, vídeo, eu coloco tudo lá. É muito mais prático do que o site, né? O site você tem que estar mexendo, aquele negócio tudo, já é um pouco mais burocrático, né? E aí eu prefiro o Instagram, tá muito mais ágil, né? E o WhatsApp, né? Eu costumo mandar para o pessoal também, né? O WhatsApp hoje até por questão de agilidade, né? Acho que é a melhor coisa que existe hoje. Sim, com certeza. Alexandre, você quer ver os vídeos aí? Você acha que está legal? Quer fazer para uma próxima? A gente pode até deixar para uma próxima também. Pode ser. Abrir para o pessoal, para não ficar muito pesado também. Não, eu quero fazer uma ao vivo. Eu quero fazer uma ao vivo contigo. Já vou te convidar aqui, porque eu vou te jogar na fogueira depois. Vamos fazer uma ao vivo. Fechou. Tamo junto aí. Johnny, brigadão mesmo pela disposição aí por nos acompanhar. Brigadão, cara. Só tenho a te agradecer. Eu também agradeço muito, Alexandre. Espero que a gente tenha bastante sucesso aí, que vamos divulgar bastante isso daí para o pessoal começar a aprender a mexer com o pesador de carga, né? A gente se profissionalizar mais, que aí é bem bacana. Todo mundo ganha, na minha opinião. Com certeza. Beleza? Cara, brigadão mesmo. Um abraço. Obrigado, pessoal aí. Até a próxima.
Fechou. Tamo junto aí. Valeu, um abração, Johnny. Obrigadão, cara. Valeu, tchau, tchau.